Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós estamos aqui reunidos hoje, dia 8 de maio de 2023, para a realização da banca de defesa de doutorado do meu orientando, Lucas Bianconi Duarte Novaes, que hoje vai defender a tese de doutorado intitulada Tom Bombadil, Mistério Irredutível. Eu começo agradecendo oficialmente agora aos membros da banca que aceitaram partilhar desse momento, trouxeram as suas leituras, né, do texto do Lucas. Agradeço ao professor Alex, ao professor Sérgio, à professora Fernanda, à professora Karen, os membros da banca. Também agradeço ao Lucas pelo maravilhoso trabalho realizado nesse percurso que estamos juntos aí. Agradeço a presença aqui das pessoas que vieram assistir a banca do Lucas, os pais, familiares, amigos que estão aqui nesse momento, né, tão importante nesse trajeto, né, de formação de um acadêmico, né. Então, com esses agradecimentos, eu passo a palavra ao nosso primeiro membro da banca, o professor Alex. Então, a palavra é sua. Mais uma vez, obrigado, Alex. Obrigado, Cido. Começo agradecendo, mais uma vez, pelo convite, né? Aliás, convite duplo, porque, afinal de contas, eu participei também, tive o privilégio de participar da banca de qualificação do Lucas, né? Então, já tive o prazer de me encantar pelo trabalho dele já naquela época. Agradeço também, mais uma vez, ao Cido, pela oportunidade também de reencontrar a Karen, querida amiga já de tantas bancas, assim como também da Fernanda, também companheira de pesquisa, também de bancas. Estamos, é sempre um prazer a gente se reencontrar nessas circunstâncias. E do Sérgio também, eu encontrei em outra circunstância, né? Participei da banca do Sérgio, hoje está aqui. Fico feliz de ver o caminhar também do Sérgio no mundo acadêmico. Parabenizar também aos pais do Lucas, aos amigos que, sim, fazem parte também dessa jornada de pesquisa, né? Eles também se tornam co-pesquisadores pela luta envolvida, né, de aguentar o cansaço, de aguentar as frustrações e também compartilhar as conquistas. Tá? Então, parabéns, principalmente aos pais do Lucas, que, como o Cid já colocou, veio devidamente arrumado para o sacrifício. É bom quando a pessoa ser sacrificada vem de arrumada em respeito à tradição. Vim até com minha camisa aqui do Tubarão para comer ele, já para fazer homenagem a isso, mas Lucas Vilex, que na verdade o trabalho está excelente, como o Cido bem colocou, já é um trabalho de referência. Isso é uma coisa que eu acredito que já tenha comentado isso na qualificação. Aqui renovo justamente essa importância do seu trabalho, não apenas para os estudos de Tolkien no Brasil, tá? Aqui existe uma dimensão de elementos que você vai abordando e coloca como uma referência, inclusive para pesquisadores estrangeiros, tá? Você cobre o tema, você que é uma palavra que perde um pouco de sentido em pesquisa, mas a gente pode dizer que você esgota, assim, né? O que é sempre uma palavra imprópria, né? Mas nesse sentido aqui, me permita usar, você esgota as possibilidades de tratar de quem é Tom Bombadil, porque, como você mesmo coloca, esse é o coração do seu trabalho, isso é um mistério insolúvel, mas justamente de contemplar essa questão do mistério, né? Das possibilidades do mistério desse personagem tão fascinante. Tá? Que fascinou o seu próprio criador. O Cido comentou dessa questão do tempo, né? Eu vou ser bem pontual, inclusive, Lucas, porque, como eu falei, eu participei já da sua qualificação, então eu até fiz a minha leitura baseado, contemplando, comparando o que eu tinha apontado na qualificação, para ver se está contemplado aqui, assim como também do que você produziu mais para frente, tá? Inclusive, eu vi também coisas que a Karen tinha comentado, acho que foi até nessa banca que a Karen comentou sobre o gótico, umas questões de gótico urbano, gótico botânico, umas questões de plantas, né? Das plantas, para você contemplar. Foi nessa, Karen, tanta banca que eu participei com a Karen que eu já até me confundi. Então, foi nessa daí, mas eu vi que você contemplou também essa parte também, que ficou muito boa também, né? Provavelmente a Karen vai citar esses elementos. Mas beleza, vamos lá. Para a gente não perder tempo,
para a gente poder abarcar essas questões aqui, Lucas, é o seguinte: eu começar que obrigado, né? Você contemplou uma questão que eu tinha colocado de tornar um texto excelente, tem que também se mostrar influente, acessível para quem vai ler, né? E eu tinha comentado na qualificação de você colocar o que é que você vai fazer um trabalho no começo do texto. Você tinha feito isso, tinha colocado esses elementos no resumo, né? E eu falei, na época, está marcado aqui, né? Coloca isso no texto, coloca isso no começo do texto. E você fez, né? De que o que estava dentro lá no abstract, né, também no resumo, era o trechinho. O que nos motivou a tal pesquisa foi a permanência do mistério em torno da personagem Tom Bombadil. Isso é algo que centraliza a proposta da sua pesquisa e que eu falei, coloque isso no texto, né? E eu estou vendo aqui que você colocou, está na página 11 no seu trabalho, né? Ok. Também, da mesma forma, outro pedaço que eu tinha pedido para você pensar na possibilidade de inserir no corpo do texto é o texto que você coloca que desde já você já desarma a armadilha que você poderia se colocar, né, de falar de um personagem que não tem solução. Você coloca que, nesse contexto, a pesquisa não intenta solucionar o mistério que é a própria personagem, mas contemplá-la e circunscrevê-la enquanto tal. E esse trechinho que estava no abstract, um pedaço tão bom, estava no resumo, você colocou dentro do corpo do texto, lá no início, ou seja, para ajudar o leitor, a leitora, ajudar o graduando, a graduanda, que vai olhar seu trabalho para um TCC, quiçá para um projeto de mestrado, projeto de pós, para saber, esse trabalho me serve, né? E vai ter a chance de se encantar com o que você fez, você contemplou também, tá? Outros elementos que eu tinha apontado também, né, da longa discussão que você coloca, né, dentre elas, já na página 44, e você desenvolve na 47, é sobre a questão já passando por essa questão toda, né, que eu tinha até te perguntado, seria o tom uma composição de Tolkien e a própria música, né? E você vai elencando, você vai mostrando, isso é algo muito positivo do seu trabalho, Lucas, porque você levanta os argumentos, né? E você aponta as limitações de cada leitura, né? De cada tom é floresta, e você fala, não, ok, no primeiro momento pode, mas esquece essa faceta. Tom é a música, esquece tom é o Valar, pode ser, mas tem isso. Então você aponta e desarma os elementos que são colocados, tá? Então, nesse aspecto, você faz seu papel de pesquisador, inclusive, justamente também se colocando sobre o trabalho de outros pesquisadores. Você não apenas usa como suporte, mas também para poder acrescentar, não é contradizer a visão de outro, né? Porque, na verdade, tudo é um sistema, mas sim de você contribuir com essa leitura, apontando novas perspectivas do trabalho teórico, não apenas da obra de Tolkien, mas também de outras pessoas que se debruçaram sobre essa questão, tá? Então, parabéns aqui pelo caráter da sua pesquisa. E aqui que você coloca eu estou mencionando o pedaço que você diz que o Tom se coloca como alguém afastado do mundo criado, o que intensifica o seu ser único nesse universo. Outro sim, Bombadil é apresentado como o primeiro habitat da Terra-média. Assim disposto, Tom Bombadil se torna um elemento estranho, aquela criação existindo em um momento anterior a ela. Perfeito, que é uma ideia que eu tinha comentado anteriormente, você apresenta na 44 e desenvolve, e aí você vai desenvolver na 47. Outra questão também, da própria relação de Tom com o Anel, você contemplou, está na página 49, que eu tinha te perguntado na qualificação. Lembro também de uma discussão sobre a ligação de Tom com Gênesis, né? Com Gênesis bíblico, tá? De uma reiteração da leitura do personagem com Meru, ou então a música. Você também abordou esse ponto, está na página 57. Um outro ponto também que eu gostei bastante, né? Particularmente é uma leitura que me agrada, essa leitura do personagem quanto eu até te perguntei sobre isso, né?
um personagem metaficcional, na verdade, dentro do plano do Senhor dos Anéis, né? Você também aborda essa questão na parte 68, quando você está falando destrinchando, né, a etimologia do personagem, até mesmo como ele é apresentado como muito antigo, ou seja, quando já é mencionado que é um personagem muito antigo, anterior ao tempo e tal, o que já coloca ele até numa esfera antes do texto, ele já existia antes do próprio texto, né? Que a gente discutiu isso aqui na época da qualificação, que eu bem me recordo, da ligação com o personagem metaficcional de Tolkien, você traz isso, essa discussão na 68, né? A qualificação era na 69. Tem uma questão também que eu lembro de ter te perguntado, eu até anotei aqui no texto da qualificação agora aqui da defesa, se era uma intenção deliberada você aponta isso, você coloca isso no texto. Tem uma intenção deliberada de nunca o explicar, ou se de fato ele é uma falha em termos de narrativa, ou ainda se ele representa o mistério do mundo, né? Eu lembro que eu tinha te perguntado isso, se é tipo Tolkien criou a armadilha para ele mesmo e largou de mão. Você contempla também essa questão, né, que a gente tinha colocado aqui. Lembro de ter te perguntado essa questão, né? Ou seja, você não deixa, você já vai quebrando as lanças com as quais as pessoas poderiam te atacar, vamos dizer assim. Você já fornece o argumento, você já coloca outro ponto de vista, você já quebra as objeções das pesquisas daqui, contemplando esse elemento. Você vai cobrindo todos os lados, tá? Agora, tem na página, já na 107, que também está na 107, você bota... Eu botei aqui... Bombadil é a união de elementos caros a Tolkien para a construção de sua mitologia, a música, a poesia, a natureza, o apreço pela vida simples. Ele não é Tolkien, mas sim uma manifestação afetiva de Tolkien, que desta forma mantém um diálogo intra- e extraliterário, né? Então, eu lembro até de ter te perguntado, mas eu gostaria até de saber isso de novo, né? De você. É a única pergunta que eu acho que eu tenho para te fazer, né? Dessa possibilidade de que você contempla isso, né? Você mostra que Tolkien, o Bombadil não é música, Bombadil não é floresta, Bombadil não é Tolkien, né? Bombadil, mas eu sempre gosto, né, de pensar, né, nessa questão do Bombadil, na verdade, como uma uma, uma manifestação afetiva de Tolkien em relação a esses elementos, né? Não os elementos em si, mas como Tolkien vê esses elementos, a vida simples e tudo mais, né? De uma incorporação desses elementos e tudo mais. Eu queria saber se eu te perguntei isso na qualificação e eu queria te perguntar novamente, né? Se ao final da sua pesquisa, depois de você ter lido tantas possibilidades do que é Tom Bombadil, isso, lembrando sempre, a sua tese não é sobre quem é Bombadil, mas por que ele não é, né? Então, eu queria saber de você, né, dessa possibilidade que eu não li. Você dá relances disso que eu estou falando aqui, né? Enquanto Tolkien, com Bombadil, enquanto, na verdade, não é Tolkien, não é floresta, não é música, mas sim um construto da afetividade de Tolkien em relação a esses elementos, né? E que eu vi de você sobre isso não é uma pergunta necessariamente, Lucas, é só mesmo uma curiosidade, né, de alguém que se debruçou nas possibilidades do personagem, tá? Na 134, aqui você deixa a tua hipótese bem clara, né? Eu digo assim, em termos textual, ao dizer que problematizamos Tom Bombadil como mistério em si mesmo, como manifestação do mistério, aquele mistério presente em toda mitologia, toda religião, um mistério irredutível. Beleza, eu até marquei aqui está a hipótese. Na 191, também destaquei até aqui uma questão que eu marquei aqui com um bom ponto, na 191, como você coloca que a origem do personagem se mantém desconhecida, configurando como não origem, o que sempre impossibilita acessar a sua existência, né? E aí, na 193, você complementa dizendo que, enquanto mistério, em essência, entende-se que Tom não pode ser visto em sua totalidade, mantendo seu ser oculto, o que implica no fato de que não há uma resposta unívoca
a pergunta quem ele é, não sendo possível compreendê-lo em sua plenitude, né? E aí você fecha na 194 falando que apenas aceitando o mistério, com o mistério ele se abre à significação, né? Então a gente sempre gosta de lembrar, né? Toda vez que eu falo estou falando sobre monstruosidade, por exemplo, eu sempre gosto de reiterar isso, né? Os monstros, eles fascinam porque eles são seres de fronteira e biologicamente o nosso cérebro foi formatado para poder sempre ter uma estranheza em relação ao que não se pode categorizar, né? Então todos os monstros são seres de fronteira, seja zumbi, seja fantasma, seja e tudo mais. Então a gente sempre teme, porque dispara o gatilho biológico de você correr, foge de tudo que você não consegue categorizar. E o Tom, eu creio que o fascínio dele permanece por conta disso, né? De uma necessidade de enquadrá-lo, o que acaba deixando os críticos, os leitores, os fãs loucos, justamente por essa questão de tentar enquadrar, né? De botar numa caixa e você sustenta a sua perspectiva de aceita que dói menos, né? Aceita o personagem como ele é, com uma parte redutível, o que você até acaba comprovando ao longo do seu texto de que ele acaba se configurando ao fim como mais uma marca do lugar de Tolkien, como alguém que revolucionou a fantasia moderna, né? Apresentar também essa possibilidade de deixar elementos indecifráveis numa obra que vem sendo esquadrinhada, né? Há mais de meio século, tá? Então, parabéns também pela sua perspectiva, né, que você desenvolveu ao longo do trabalho. É isso. Tinha uma questão nas referências, né, também, que eu tinha comentado, a qualificação, que você também acertou. Tranquilidade. Eu acredito que era isso, Lucas. Como participei da qualificação, o que eu tinha para te apontar foi mais lá, que aí já estava um trabalho excelente, né? E aqui eu fico feliz de poder retornar, ao que eu agradeço ao Cid, a você, para poder ver aqui a coroação mesmo da sua jornada, né? Que é a marca dos seus anéis, né? A gente está falando de jornadas. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns também ao Cido pela condução desse trabalho. Eu vou dizer assim que na Unesp a gente está vendo, de fato, o Tolkien recebendo o reconhecimento acadêmico que ele merece, né? Principalmente aí que vem grandes trabalhos, sempre de perspectivas instigantes, né? Saindo do lugar comum que a gente costuma encontrar por aí, né? Então, parabéns aí ao Cido e a você pelo esse desenvolvimento, tá bom? E é isso, mais uma vez, parabéns a você e aos familiares e aos amigos aqui presentes na defesa. Alex, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas suas considerações, tá? Muito obrigado, agradeço muito e passo a palavra para o Lucas, então, para ele, enfim, comentar as suas colocações e responder por possíveis questões aí, para vocês poderem conversar, então. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Cido por toda a orientação ao longo do trajeto, ao professor Alex, à professora Karen, à professora Fernanda, também por todas as contribuições, tanto na arguição do mestrado, na mudança de nível, também na arguição do doutorado, e desde já, previamente, também agradeço ao professor Sérgio pelas contribuições que virão. De fato, professor, as colocações, tanto do senhor quanto da professora Karen, elas foram muito ricas no processo de desenvolvimento da tese, especialmente a partir da arguição do doutorado. Então, eu fico muito feliz também que o senhor tenha encontrado ao longo do texto respostas às questões que o senhor apresentou, e também eu reafirmo esse agradecimento de que o texto, por mais que redigido por mim, ele tem também um pouquinho de cada um daqueles que participaram desse processo, tanto os familiares, os amigos e também de todos vocês, professores, que contribuíram muito ativamente para a elaboração do mesmo. Nesse sentido, apenas a dúvida que o senhor colocou das questões caras a Tolkien,
Eu gostaria de pontuar, na página 90 da tese, no meio ali da página, eu redijo da seguinte forma: ademais, nota-se que Bombadil agrega uma série de características caras a Tolkien, como a simplicidade, a vida em meio à natureza, a alegria, a música e a poesia, o que lhe confere um sentimento afetuoso por parte do autor, que também redigi após o nosso diálogo na arguição. Foi um trechinho que eu especialmente acrescentei nesse momento a partir da contribuição do senhor. De fato, Tom Bombadil, em meio a essas características que o compõem, ele desenvolve uma série de sentimentos afetuosos por parte do autor, todos esses pontuados. Agora, eu creio que a cena-chave, mesmo para a abertura, essa abertura permanente do mistério, seja a cena do anel. A cena em que ele toma o anel nas mãos, ela gera um lapso ali que mostra uma abertura talvez permanente, como eu mesmo afirmo. E nessa abertura pode-se entrar várias coisas. Então, cravar ele é um conjunto de sentimentos afetuosos torna-se difícil nesse sentido. Tendo em vista também uma das cartas do autor, que, se não me engano, cito ao longo do texto da tese, que afirma que o grupo de personagens que ele mais se identifica enquanto autor da obra são os próprios hobbits. Ele descreve as características dos hobbits e revela que essa identificação maior, talvez essa afetuosidade maior, seja pelos próprios hobbits. Mas, sem dúvida, é importante salientar esse conjunto de características da personagem, mas que, sem dúvida alguma, elas partem destes sentimentos afetuosos por parte do próprio Tolkien. E também coloquei a partir de uma contribuição do senhor. Mais uma vez, agradeço muito. Beleza, muito obrigado, Lucas, pelo belo texto, né, pela oportunidade de ter podido contribuir um pouco, né, com um texto que já estava excelente já na qualificação. Eu acho que o Cido caiu, né? Não tô vendo ele aqui. Ele mandou uma mensagem aqui, ele teve um probleminha, tá vendo? Pois é, Karen, você que aí sobre a minha instituição pode tocar. Aí, voltando. Voltou. Tá voltando aí. Voltei, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Desculpem, tive um probleminha aqui com a internet no computador e aí acessei aqui pelo celular. Desculpe, não ter ouvido a fala do Lucas, viu, Lucas? Me perdoe. Você já conversou com o professor Alex? Tá tudo certo? Já, tudo certo, já foi contemplado já, excelente. Então tá bom, gente. Muito obrigado, Alex. Obrigado, Lucas. Então eu passo a palavra ao professor Sérgio. Obrigado, Sérgio, por ter aceitado esse convite de participar aqui da banca de defesa do Lucas, né? Aí vocês são praticamente irmãos em termos de pesquisas, né? Sérgio, que também desenvolveu uma pesquisa belíssima sobre o Tolkien, então acho que é muito válido, né? A sua participação nessa banca de alguém que conhece também o objeto de pesquisa do Lucas tão bem quanto ele, né? Então agradeço desde já, viu, Sérgio, por você ter aceitado. Fico muito feliz de tê-lo nessa banca. A palavra é sua. Imagina, eu que agradeço o convite para participar. Fiquei muito feliz, né, com a oportunidade. Feliz também em compartilhar essa banca com professores que foram tão importantes, né, na minha formação acadêmica. Professor Alex, professora Karen. A professora Fernanda eu ainda não tive oportunidade de participar de uma banca com ela, mas também é um prazer.
E eu queria, primeiro de tudo, dar parabéns pelo seu trabalho. Eu achei assim, que ficou muito, muito bom mesmo, muito bem escrito, muito bem articulado, argumentado. Tem assim pouca coisa para pontuar, porque eu acho que ele ficou bem completo, né? Uma pesquisa muito aprofundada, né? Você fez, acho que, um trabalho muito bom de arqueologia mesmo da personagem, de buscar várias referências em livros, na internet, né? Então, você foi, assim, muito feliz nessa escolha de ir trazendo as várias formas de se interpretar a personagem. Então, eu queria dar mais uma vez os parabéns, porque foi realmente um trabalho muito bonito, muito bem escrito. Né? E também dar os parabéns ao Cido por ter conduzido essa orientação, que realmente foi um trabalho primoroso. Eu ponho só algumas questões que você depois escolhe se você quiser pontuar ou não, né? Como eu disse, já está um trabalho muito satisfatório, aí fica a seu critério, nada disso assim é uma crítica ou algo que eu acho que faltou, é só sugestões mesmo, só perfumaria, né? Para a gente ter um diálogo aqui. Na página 17, por exemplo, que você relaciona o fogo, né? Que você põe que o fogo pode ser arquetipicamente relacionado à poesia. Eu pensei se talvez você explicasse um pouquinho mais pensando no leitor essa relação, né? Que eu acho que não é para todo mundo que essa relação entre o fogo e a poesia é claro, né? Acho que é muito mais evidente a relação do ar com a poesia, né? Principalmente o Bachelard vai trazer isso de um modo muito completo no Ar e os Sonhos, mas talvez, assim, pensando um pouquinho mais no leitor, falar um pouquinho mais, né, detalhar um pouquinho mais essa relação do fogo com a poesia. Eu sugiro, caso você queira fazer essa relação, o livro Símbolos da Transformação, do Jung, que ele traz essa questão do fogo com o ritmo, né? A gente dá para pensar no ritmo com a questão da poesia e fazer essa relação, e também o Bachelard vai pincelar um pouco isso na psicanálise do fogo também, né? Então, acho que juntando essas duas obras, os Símbolos da Transformação do Jung, quando ele traz a questão do ritmo com a psicanálise do fogo, acho que você consegue contemplar essa questão, caso for do seu interesse, né? E aí na página 42, você coloca assim, em outro viés, por todo o mistério que envolve essa personagem, a existência de Tom na Terra-média pode ser entendida como distinta das demais criaturas que ali habitam, de modo semelhante aos Cavaleiros Negros, os Nazgûl, perspectiva corroborada por Tom Shippey. Você poderia, por favor, explicar melhor essa relação entre o Tom e os Nazgûl? Por que eles são distintos, né, das outras criaturas que ali habitam? Acho que pode ser agora. Por mim, pode ser esse diálogo. Perfeito. Eu agradeço primeiramente, Sérgio, a sugestão inicial. Acho, de fato, muito importante, tendo em vista essa dimensão, de fato, de acessibilidade do texto, um texto mais acessível, às vezes, a um leitor que ou não domina muito essa dimensão das relações propostas tanto pelo Jung quanto pelo Bachelard. Em relação à dúvida, eu coloco essa dimensão existencial de um modo distinto. Vou começar pelos Cavaleiros Negros, que tem uma explicação dessa situação existencial na qual eles se encontram. Quando eles se tornam escravos da vontade de Sauron, pelo desejo do anel, por todo esse processo de corrupção que eles sofrem a partir
da forja dos 9 anéis e do domínio do Anel de Sauron sobre eles, eles se tornam espíritos. Espíritos que não são propriamente constituídos fisicamente, pensando na realidade existencial ali da Terra-média, vamos dizer que eles não são seres físicos, digamos assim, mas ao mesmo tempo eles participam de um modo físico dessa realidade criada. Então, não sendo seres físicos, atuam de um modo ativo dentro desse universo da Terra-média. Enquanto o Tom Bombadil, ele atua de uma maneira muito semelhante. Ele se localiza ali, naquele espaço, e especialmente o processo de entrada e de saída das terras de Tom Bombadil ressaltam esse aspecto mais espiritual, menos físico. As brumas, as névoas, toda essa dimensão onírica, ela faz com que a realidade na qual Tom se insira não seja propriamente a mesma realidade dos demais espaços ou das demais criaturas ali. Uma outra cena também importante nesse sentido é a cena na qual está chovendo, e chovendo não se é possível ver nada além da chuva. É como se a chuva formasse uma barreira que impedisse o acesso ao ambiente externo da casa, no segundo dia em que eles estão na casa de Tom Bombadil. E de maneira semelhante, quando eles partem na colina, os túmulos, há essa mesma dimensão da névoa, como se de fato eles atravessassem ali um portal para um mundo diferente, no qual Tom Bombadil, ainda que mais espiritual, pensando nessa mesma dimensão, ele atua também sobre os hobbits de um modo muito concreto, de um modo muito físico, digamos assim. Entendi, perfeito. Muito obrigado pelo esclarecimento. Aí na página 52, eu achei bem interessante uma colocação, né, que você fez. Por meio desse gesto, a personagem relembra os hobbits que eles, enquanto criaturas que possuem em si o sopro divino conferido pela chama imperecível, também são deuses. Eu imagino que você se refere à canção, né? A canção cosmogônica no início da formação do universo, que não deixa de ser um sopro também, né? Uma articulação do ar, né? Assim como a poesia, e isso tendo uma leitura baseada na filosofia do Bachelard. E você poderia, por favor, desenvolver um pouquinho mais essa questão dessa sua análise dos hobbits, que também, de certa forma, são deuses? Excelente. Aqui, na realidade, há uma ponte também com, então, a origem da criação, tendo em vista a música como meio pelo qual, a música dos Ainur, como um meio pelo qual Eru os incita para criar esse mundo, e também há a cena, dentro dessa mesma dinâmica, a cena na qual o próprio Eru envia a chama imperecível para que o mundo exista. Tendo em vista que a chama imperecível também é um mistério, e um mistério que traz consigo esse ar divino. Além disso, a ponte aqui ela também se dá com o texto do Gênesis bíblico, na qual, quando Deus ele molda o homem, ele sopra nas narinas, para que, então, a partir desse sopro divino, também o ar exista. E ainda fazendo uma correlação dentro do próprio texto bíblico, há uma passagem na qual Jesus, também em diálogo com os judeus, ele afirma, retomando os Salmos, de que enquanto criaturas criadas a partir desse sopro divino, eles também são deuses, o que, naquele contexto particular, gera uma intriga ali entre
os mestres da lei e Jesus com essa afirmação. Então, talvez até pela sua colocação, Sérgio, seja interessante também construir essas conexões textualmente. Eu a fiz aqui de modo explicativo, mas no texto em si eu não as construí, que pode ser um trecho interessante para ser adicionado nesse excerto da tese. Maravilha. Isso mesmo que eu queria. Essa elaboração agora ficou mais claro para mim. Obrigado. Aí na página 72, isso aqui é uma dúvida mesmo, assim, que se você coloca outro sim, o mago Gandalf nos revela o Silmarillion é um Maiar. Não seria Maiar? Porque o Maiar é o plural, né? Isso. De fato, o Maiar estaria no plural, deveria ser Maia, sem o R. Sem o R, sim. E na página 133, você falou sobre o Trickster e a criança divina, né? Que são dois arquétipos que o Jung ele estuda. E caso você queira, em estudos futuros, né, contemplar essa questão, fazer essa relação entre o Tom Bombadil e o Trickster, ou o Tom Bombadil e a criança divina, esses dois textos do Jung que falam sobre esses dois arquétipos, eles estão no volume 9, né, das obras completas, os arquétipos do inconsciente coletivo. Então, caso você... Eu sei que esse texto está na sua bibliografia, então provavelmente você já sabe disso, mas caso assim você queira, acho que é um estudo bem profícuo que você conseguiria fazer entre o Trickster e a criança divina e o Tom Bombadil na perspectiva junguiana. Acho que daria um bom artigo, né? Ou um pós-doutorado, sei lá, né? Acho que seria bem interessante. Agradeço muito, Sérgio, especialmente por vocês, dentro até de todos os textos que você também desenvolveu ao longo da pós, a sua especialidade mesmo, de fato, dentro da obra junguiana, ela acrescenta muito, sem dúvida, ao texto. Uhum. E também, deixa eu pegar aqui que deu uma travada no texto. Um minutinho. Na página 139, você coloca: seja para Platão, seja para o Jung, o arquétipo reside no enigma. Aí eu sugeria pensar mais uma vez no leitor e explicar um pouquinho o que é esse enigma, né? Seria, dado o parágrafo, né? Seria o inconsciente para o Jung, seria o criador para o Platão? A que exatamente seria esse enigma que você está se referindo? De fato, eu pensando justamente nessa relação, para o Platão, o arquétipo ele seria um modelo ideal a partir de que tudo é criado, né, na imagem do Criador. Para Jung, tem mais uma ideia de causa, é algo que existe como causa, como efeito, perdoe-me. Para Jung, o arquétipo ele reside nessa dimensão do efeito, digamos assim, algo construído. Para Platão, seria um modelo ideal que causaria. Então, pensando justamente nessa relação entre essa dimensão da criação, na perspectiva platônica, e nessa dimensão do inconsciente para o Jung. Uhum. Certo.
E por fim, algo que me veio na cabeça agora, você falando dessa questão bíblica, tem também uma passagem na qual Jesus conversa com Nicodemos, que ele coloca da questão, né, de nascer da água e nascer do Espírito, né? E você traz essa questão dos elementos, você traz essa questão da água, você traz essa questão do Espírito, do ar, né? Muito inspirado na filosofia do Bachelard. E então também essa sugestão, né, caso você em algum momento queira pincelar também esse episódio bíblico, já que você recorre tantas vezes ao texto bíblico, né, esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, que ele vai falar de se nascer da água e se nascer do Espírito, né? Então talvez seja assim uma sugestão, lógico, né? Você não precisa incorporar caso você não queira, o trabalho já está muito bom, já está bem completo, você já fez um excelente trabalho de pesquisa e agradeço pelas suas elucidações e é mais isso, minha fala mesmo. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu agradeço novamente, Sérgio, todas as contribuições e, de fato, essa questão do nascer de novo é muito significativa, inclusive, para aquilo que é apontado já mais para o fim do texto, em relação a esse efeito de fé, de esperança que possibilita aos hobbits realizarem todo o empreendimento, a jornada que realizam cada um deles, mas de um modo mais particular ainda o Frodo, e também cria uma ponte também muito interessante com a própria Frutadouro, que também é muito significativa para a dimensão textual ali, e que também, o trabalho de modo ainda que mais breve, mas essa relação também é muito significativa. Mais uma vez, eu agradeço muito, não apenas essa, mas todas as contribuições. Então, obrigado, Sérgio, pelas suas colocações, Lucas. Eu achei muito legal que vocês dois já foram dialogando, conversando. Sérgio, contemplado, está satisfeito com as respostas do Lucas? Estou satisfeito. Então, tá bom. Maravilha. Então, minha gente, como prometido, agora a gente faz um intervalinho aí de 10, 15 minutinhos. Eu vou parar a gravação aqui. Não há necessidade de sair da sala, é só fechar áudio e câmera, tá bom? E a gente volta, podemos voltar às 15 horas, pode ser? 15 horas, agora não... Não, 15 horas, imagina, falta 2 minutos para as 15 horas. Não, às 15h15, pode ser? Daqui 15 minutinhos? Então, retornamos para dar continuidade daqui 15 minutinhos.